E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de Geografia. Sou o professor Gus e vamos falar hoje das redes de comunicação. Aliás, a gente que está usando aqui agora uma rede de comunicação, você está vendo esse vídeo do Careca de Saber pelo YouTube, você está imerso justamente nesse mundo que é o assunto dessa aula. Então, fica ligado porque você vai ver como muita coisa faz parte aí do seu cotidiano. Bom, primeiro a gente tem que dizer que para falar de rede de comunicação a gente tem que falar de globalização. Globalização que é entendida aí como a integração econômica, cultural dos diversos povos, ou diversos países do mundo. O conceito mesmo de globalização ele é bastante discutível também, entender quando que a globalização começou ou quais são as fases da globalização. Há quem diga, os historiadores vão dizer que a globalização começa com as grandes navegações, com a expansão marítimo-comercial. Agora, muitas vezes, você vai ouvir falar da globalização associada à chamada nova ordem mundial, quer dizer, o momento ali do final da Guerra Fria, nos anos 80, e logo em seguida, então, nos anos 90, começa a chamada nova ordem mundial, momento então que o capitalismo, como sistema de organização da sociedade, da economia, vence, vamos dizer assim, a batalha ideológica da Guerra Fria e, portanto, o capitalismo ele se prolifera com muito mais força por todo o planeta. Daí a ideia da globalização como uma expansão do capitalismo internacional. Então, uma integração que ela é econômica e cultural, mas através de um viés da expansão do capitalismo pelo mundo. E nessa expansão, é claro, essa integração ela não é exatamente igualitária. Então você tem, dentro dos meios ali da globalização, países, ou grupos ou regiões que são mais, que têm mais prestígio do que outros, que conseguem levar o seu padrão cultural e mesmo econômico mais do que outros. Daí, portanto, que alguns vão dizer que a globalização também pode ser entendida como uma americanização do mundo, uma vez que os Estados Unidos têm um papel fundamental na transmissão do seu modelo econômico, mas principalmente do modelo cultural, o American Way of Life. Pois bem, tudo isso vai importar para a gente falar também dos sistemas de comunicação. Por quê? Porque a globalização aí, ela depende de dois fatores. O primeiro deles está relacionado às aulas que a gente trabalhou aí nas aulas passadas, nas últimas aulas, que a gente falou dos sistemas de transporte. E olha só, repara bem, quando a gente fala de sistemas de transporte, matriz rodoviária, ferroviária, hidroviária, a gente está falando de tecnologias, cuja base tecnológica foi constituída até o processo da segunda Revolução Industrial. Não que não hajam inovações nas áreas de transporte, mas a hidrovia existe desde a pré-história. Rodovia também. É claro que você tem com a invenção do automóvel no final do século XIX, segunda Revolução Industrial, você tem ali um processo revolucionário em termos do acesso dos mecanismos de transporte. Ferrovia também é uma marca da primeira e depois, principalmente, da segunda Revolução Industrial. Então, mesmo o avião, o sistema aeroviário, também já é do início do século XX. Então, as principais tecnologias ligadas aos sistemas de transporte estão ligadas, no limite, à segunda Revolução Industrial. Agora, e quando a gente fala dessas tecnologias, elas estão muito ligadas à aproximação entre as regiões diferentes do mundo, mas ainda no mundo real, no mundo palpável, mundo material. Quer dizer, com a invenção do carro ou da ferrovia, com o avanço tecnológico dos sistemas de transporte, as pessoas conseguem se deslocar com mais velocidade de uma região para outra e logo, com a diminuição do tempo de viagem, você tem ali a impressão do encurtamento das distâncias, da proximidade maior entre essas regiões e, portanto, elas passam a ser mais integradas em termos econômicos e culturais também. Então, o primeiro fator para a globalização é o fator transporte.
só é possível pensar numa divisão internacional do trabalho, onde você tem uma China ou um Vietnã, né, sendo um grande centro produtor industrial, enquanto você tem uma Europa ou Estados Unidos como grandes mercados consumidores, né, essa distribuição do trabalho pelas nações, na medida em que há sistemas de transporte adequados para deslocar todas essas cargas de um lugar para outro, ou mesmo para levar as pessoas de um lugar para outro. Pois bem, agora, as tecnologias ligadas à terceira revolução industrial, aquelas da área de informática e comunicação, vão criar um outro patamar para a globalização, que é uma aproximação que ela é muito mais intensa, que é justamente a aproximação dentro do chamado mundo virtual. Nós aqui hoje, né, você está assistindo a minha aula aí pelo YouTube e você está assistindo como se você estivesse próximo de mim. De repente você está em Recife, de repente você está em Porto Alegre, não importa em qual lugar do Brasil você esteja, né, na medida em que nós estamos aqui nos comunicando, né, eu estando em São Paulo ou em qualquer outro lugar, né, do ponto de vista do mundo virtual, nós estamos juntos, conectados, integrados e, portanto, né, o avanço das redes de comunicação está muito ligado a esse caráter da globalização de encurtar, de aproximar as pessoas dentro desse novo espaço que é o mundo virtual, esse mundo imaterial, né, que está presente aí então. E disso que a gente tem que falar um pouquinho mais agora. Vamos lá. Vamos comparar aqui, ó, dois sistemas aí de comunicação que estão ligados aí, que exemplificam, né, esse processo da expansão das redes de comunicação em nossos últimos tempos, né, nas últimas décadas. Então vamos pegar aquilo que todo avô, né, ou a grande maioria dos nossos avós tinha em casa, um telefone fixo. Hoje, né, algumas pessoas ainda têm, mas se você reparar no seu dia a dia, quantas vezes você usa o seu celular e quantas vezes você usa o telefone fixo da sua casa ou do lugar onde você está. Percebe que houve uma relativização desse tipo de tecnologia. Então, olha só aqui no gráfico. Quando a gente pega o crescimento do telefone fixo, né, você vê que a data de 1950 começa a marcar a popularização dessa tecnologia, do telefone fixo. Aquele lado dentro da própria casa, domiciliar mesmo, tanto domicílio como escritório. E, né, ele está crescendo, só que quando chega aqui próximo de 2010, você percebe que a curva ela chega no pico e começa a decrescer ou dar uma estabilizada. O que representa? Representa que a gente tem aí uma tecnologia, né, da área de telefonia que foi muito importante, né, nesses últimos 50 anos, mas que na atualidade ela vem perdendo espaço para outros tipos de canais de comunicação, ok? Então a gente marca aí períodos, né, em que as redes de comunicação têm ali um padrão de tecnologia que ela é mais utilizada que outros. Então vamos só comparar com outro tipo de tecnologia que está associado aqui também. Olha só, questão do crescimento dos e-mails. Quando as pessoas começaram a ter e-mails pessoais, né, e então começaram a utilizar mais a chamada internet. Então, né, começa próximo ali nos anos 90, então é o momento ali do boom da internet, nos anos 90, e olha a velocidade do crescimento, né, do número de e-mails ao longo dos anos 90 e 2000. Então aqui, num curtíssimo espaço de tempo de 20 anos, né, o número de e-mails subiu, né, conseguiu superar o número de telefones fixos existentes, né, um número muito maior, que eu coloquei esquemático no gráfico. Mas também o e-mail, né, quer dizer, que exemplificava, né, o uso individual da internet, também deu uma estagnada nos últimos anos. Então a gente percebe pela curva que um pouco próximo aí de 2000, né, você chega a um pico, né, do uso das caixas de e-mail. E aí, por que então esse momento aí que os e-mails pessoais começam a ter uma queda? A gente precisa entender
né, que dentro desse processo das redes de comunicação, né, que está completamente ligado a um momento que é a terceira revolução industrial, que não acabou, há uma constante inovação, tanto de sistemas físicos, chamados hardwares, como de sistemas virtuais, os softwares. Então, essa inovação constante, ela faz com que as nossas redes de comunicação elas sejam trocadas, né? Então, quando você pensa no telefone fixo, né? Então, duas pessoas conectadas, né, em lugares diferentes, mas você tem ali uma certa limitação. Gradativamente, né, essas limitações do acesso, da comunicação entre dois indivíduos ou grupos, ela vem sendo, né, diminuída. E aí vamos entender então um fenômeno extremamente contemporâneo a partir de uma tecnologia que eu garanto que você usa no seu dia a dia, pode ser que você esteja usando agora. Vamos ver lá. Bom, olha aí, né, o aparelho que provavelmente, né, alguns de vocês aí que estão assistindo essa aula estão utilizando, o smartphone. Então, quando a gente analisa, né, o processo da expansão dos meios de comunicação e dos sistemas de comunicação e das tecnologias associadas à comunicação, o smartphone, né, estamos aqui com um na mão, marca X, não importa qual, né, ele acaba se tornando o elemento, né, fundamental, síntese da chamada terceira revolução industrial. Por quê? Porque tanto o sistema de telefonia, né, que era possível lá nos anos 50 somente pelo telefone fixo, mas que com o aparelho, né, celular, o smartphone também carrega, né, esse mesmo serviço que é a telefonia, tanto também o acesso à caixa de e-mail, como também aí a várias outras coisas que a internet propicia, tudo isso está dentro desse aparelhinho que é um computador de bordo. Né? Fora isso, tem outras mais possibilidades. Antigamente que eu digo, há pouco tempo atrás, 10, pouco mais, né? Além do telefone, ainda que fosse o celular, a pessoa tinha que carregar também uma máquina fotográfica, quando ia para um passeio, ir para um lazer. Também hoje, né? Também a fotografia, também a máquina fotográfica está sintetizada nesse mesmo aparelho. Por isso mesmo, por ser um aparelho síntese de várias necessidades e serviços, que o smartphone vem, né, sendo colocado aí como o principal eletrodoméstico, né, que as pessoas mais buscam. Então, quando a gente observa, né, os números com relação à venda de smartphones num curto espaço de tempo, 2009 a 2015, isso números aí com relação ao mercado brasileiro. Em 2009, havia a venda de 50 milhões de unidades de smartphones no Brasil todo. Em 2015, né, um ano atrás, já subiu para 450 milhões. Então, quer dizer, esse vem sendo o aparelho eletrodoméstico que mais cresceu em vendas nesse tempo. Né? E a venda desse aparelho está associado à maneira com que nós, na atualidade, né, nos envolvemos com os meios de comunicação. Então, primeiro, né, há o próprio processo da globalização e esses avanços tecnológicos, eles nos colocam uma sensação sempre da busca do menor tempo. Logo, né, se eu quero receber uma ligação, eu não vou ficar lá na minha casa esperando lá o telefone fixo. Eu vou andar com o celular no meu bolso. Se eu quero ver a caixa de e-mail, ou se eu quero acessar uma rede social ou assistir um vídeo do Carecas e Saber, eu também vou deixar o aparelho no meu bolso, né? E aí a hora que chegar a mensaginha de que já foi lançado lá o vídeo novo do Carecas, imediatamente você está lá na fila do banco ou, né, num ponto de ônibus ou em algum lugar que você está esperando fazer alguma coisa, você já assiste o vídeo simultaneamente, né, ou logo em seguida ao lançamento do vídeo. Quer dizer, mesma coisa falando de aplicativos de redes sociais, onde imediatamente, né, ou uma sequência de tempo muito curto, né, alguém te manda uma mensagem e você responde. Tudo isso com muita velocidade. Então, uma grande marca aí e um desafio para quem trabalha e desenvolve, né, tecnologia
para as redes de comunicação é como dar conta desse anseio do consumidor da aceleração do tempo. Por quê? Porque há 10 anos atrás o anseio era um. Hoje o anseio é pela simultaneidade. As coisas têm que ser muito rápidas. E nisso o smartphone é o aparelho aí que sintetiza, essa máxima da velocidade. Tudo bem? Bom, vamos entender também como que, diante desse novo contexto das redes de comunicação, como que fica a questão da acumulação de dados, da preservação dos dados que são produzidos dentro do chamado mundo virtual. Vamos dar uma olhada nisso. Olha só, mais uma questão aqui para a gente pensar esse avanço das redes de comunicação. Se você é uma pessoa que tem aí mais de 25 anos, está assistindo esse vídeo meu aqui, lembra que quando você tinha lá um conjunto de dados, você fazia um texto, você gravava um vídeo, você tinha que baixar aquele vídeo ou baixar um certo texto e guardar esse documento, aquele dado, em algum lugar. Seja no seu HD externo, seja no seu computador. Olha, se você voltar mais aí no tempo, seja no disquete, Quem lembra do disquete? Pois é, velharias hoje em dia, mas que serviam, eram hardwares necessários para você guardar dados, que passavam a ser seus naquele momento, Seja o disquete no passado, aí, nos 90 e começo dos 2000, seja depois o pendrive, o disquete, ou o CD, CD-ROM ou coisa assim, seja o HD do computador mesmo. Mas, de qualquer forma, tudo isso, de alguma maneira, estava ligado a um tipo de armazenamento que virava um componente material, ou seja, que fazia parte do chamado mundo real, daquilo que está ligado ao comércio material. Bom, hoje, é muito comum que a maior parte dos dados que a gente utiliza através da internet ou de outros mecanismos, principalmente da internet, sejam dados compartilhados, ou seja, aquele dado ele não é 100% seu mais. Então, há uma nova concepção com relação ao uso da informação, ou seja, aquilo que passa a ser comunicado de uma maneira diferente. Então, há uma mudança de perspectiva com relação ao domínio exclusivo de certas informações e a um domínio compartilhado. E isso tem mudado muito o comportamento das pessoas. Por exemplo, hoje, muita gente, ao invés de guardar a informação num pendrive ou num HD privado, pessoal, coloca muita informação, seja do e-mail, seja o vídeo que baixou, coisa assim, na nuvem, Ou seja, dentro de um drive que ele está ligado a algum sistema de uma rede como a do Google, coisa assim, e que você acessa aquela informação quando você puder, sem precisar carregar um hardware junto com você para isso. Muitas vezes também alguns sites ou programas ou aplicativos fazem esse papel da nuvem. Exemplo, são os aplicativos de música que você pode ouvir as músicas que você quer, sem ter que baixar essas músicas ou guardá-las num disquete ou CD ou coisa do tipo. Então, há uma nova concepção com relação ao armazenamento de dados. E isso tudo vai influenciar em muita coisa. Por exemplo, muita gente prefere guardar foto nas redes sociais. Tira uma foto já que vai direto para o Instagram, ou mesmo Facebook, ou por outro tipo de caminho, e nisso não guarda num espaço privado. Quer dizer, são mudanças de comportamento ligados justamente à ideia da simultaneidade, aquela ideia de que as coisas têm que ser quanto mais rápidas possível, ok? Agora, deixo então uma última questão para você pensar a respeito de todos esses avanços tecnológicos aí das redes de comunicação, que é quem controla o mundo virtual? Quem que controla todos esses dados que você coloca em espaços compartilhados? Então, essa é uma questão importante para você pensar justamente naquele momento em que você coloca seus dados aí à disposição
né, para que mais pessoas possam ter acesso, ou em espaços que você entende como, né, de acesso privado, mas que não estão guardados na sua casa. Pois bem, minha gente, essa é uma questão importante. Essas mudanças de comportamento ligadas às redes de comunicação hoje são assuntos da geografia. Por quê? Porque tradicionalmente a geografia pensa o espaço real, o espaço da natureza e que o homem vem se apropriando dele, ou seja, a construção dos espaços geográficos antropizados. Mas na medida em que boa parte das nossas vidas vem caminhando para vivências e compartilhamentos dentro do mundo virtual, o mundo virtual passa a ser também um espaço geográfico. E é por isso que a gente entra nessa linha de raciocínio. Bom, questões relacionadas a tudo isso vem aparecendo nos últimos vestibulares, mas pode esperar que com o avanço das comunicações, né, com a presença cada vez maior de todo esse universo nas nossas vidas, provavelmente o vestibular vai continuar cobrando assuntos relacionados. Tá bom, minha gente? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço.